Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentam podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação. Eu amo andar de busão, descer lá no tubo do estação. Eu amo ir andar no Barigui, às vezes tomar sol e me divertir. Eu amo os meus piá, minhas guria, e esse clima louco todo dia. Eu amo o nosso palavreado, vina, leite quente, penal e apurado. Eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba, eu amo Curitiba. Em caso de dor, ponha gelo. Mude o corte de cabelo. Mude como modelo. Vá ao cinema. Dê um sorriso, ainda que amarelo. Esqueça seu cotovelo. Se amargo for já ter sido, troque já esse vestido. Troque o padrão do tecido. Saia do sério, deixe os critérios. Siga todos os sentidos. Faça fazer sentido. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. Esse é um poema de Alice Ruiz, musicado por Itamar Assunção. Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. Alice Ruiz. Um dia eu vou me perder. Eu vou entrar fundo e vou atravessar a fronteira mais escura do mundo. Um abismo nublado pode estar tramando algo inimaginável. Eu vou me perder. Eu vou fazer turismo dentro do meu próprio organismo. Eu vou me aventurar no meu centro, porque não posso fugir de mim se só tenho saídas para dentro. A letra e música é de Troy Rosillo e Luiz Felipe Leprevot. E para finalizar aqui a nossa declamação de poemas, o amor não precisa de provações, nem de tempo, nem de convenções. O amor independe das emoções. A Mari. Ai, gente! E daí, galerinha? Que fala leite quente. Eu sou Mari Martins. Salve, pesada do mate. Eu sou Michele Gutmann. E esse é o podcast Eu Amo Curitiba. E quem hoje também participou aqui com a gente, Stephanie Matanó, que está ali na técnica, que Vamos declamou um poema maravilhoso. Tem que colocar a foto da Esté nas redes sociais, mais fotos para as pessoas verem quem é Stephanie. Quem é Stephanie Matanó. Que nos deixa, assim, belas na imagem. Com certeza. Capta a nossa voz com maestria. Cuida muito da gente. Então, pessoal, a gente começou esse programa para trazer essa atmosfera de literatura, de poesia, de poemas, para a gente entrar mesmo em conexão com isso, com essas palavras, as palavras que têm poder, as palavras que fazem a gente imaginar, a gente refletir também, e que às vezes engolem a gente também, né? Às vezes a gente entra naquelas palavras. Tem poemas que fazem a gente viajar, né? A gente ouve e faz, preciso de alguns segundos para absorver esse poema. É sobre isso que vamos falar, né, Michele Gutmann? Exatamente. Sobre literatura, literatura paranaense, literatura curitibana. Quem são nossos poetas, nossos escritores? Vamos, inclusive, falar das ações que tem aqui em Curitiba que estimulam a criatividade e a produção literária, que Mari não para. E antes de começarmos definitivamente a falar sobre esse assunto tão belo, que é poesia e literatura, falarmos também do nosso entrevistado, que é uma pessoa incrível, é um poeta, é um artista maravilhoso da nossa cidade.
Vamos aqui dar os recadinhos básicos, né, pessoal? Se você que está só ouvindo pela Rádio Banda B, FM 79.3, AM 550, e ainda não nos assistiu no YouTube, por favor, nos procure lá no YouTube. Banda B Oficial é o nosso canal. Tem uma playlist com todos os episódios que você vai não só ouvir, mas assistir também a gente no estúdio, os nossos VTs, as nossas saídas, as nossas entrevistas, os nossos entrevistados, né, Michele? E deixa ali o seu like, seu comentário, se inscreva no canal também. E temos também outras formas de acompanhar o podcast, né, Mi? Temos via os streamings, o seu favorito, o seu tocador favorito. Você vai lá na sua lojinha, escuta, procura nós, que estamos também nesses streamings. E tem o aplicativo da Banda B, né, Mari? Exatamente, é só você baixar lá, procura na sua lojinha do celular, Banda B, baixa para você ouvir. Estamos todo sábado, 1h na Banda B, e depois você consegue ouvir aí todas essas plataformas. Siga a gente no Instagram também, TikTok, Instagram, @EuAmoCuritiba. Nós estamos no portal Banda B, bandab.com.br, com todas as matérias de todos os episódios para você acompanhar também, com mais informações, fotos e tudo de bom. Vamos falar que essa época do ano, né? Já tem um monte de gente entrando de férias, que não é o nosso caso, né? Porque, enfim, nossa primeira temporada vai até abril do ano que vem, né? Exatamente. A produção nunca para, inclusive trabalhamos mais nas férias. A gente está aqui só preparando episódios maravilhosos para vocês, né? Mas dá aquele gostinho assim mais nostálgico, né? De a gente lembrar que a gente já trouxe aqui muitos assuntos e personalidades, né? Pessoas icônicas da nossa cidade. A gente já mostrou muita coisa, maratonamos aí em relação a espaços, a lugares de Curitiba. Enfim, a gente fez uma maratona de gravações. Agora, você que tá aí de bobeira, aproveita para maratonar a gente. Exatamente, gente. Já tem bastante episódio aí para você passar um domingo inteiro assistindo a gente ali, né? Exato. E, guria, esse assunto é tão poético que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, né? A gente já deu aí as deixas todas. E hoje, inclusive, é um episódio especialíssimo que vamos falar de quem? De Helena Collodi, ela que estaria completando 112 anos, né? E já chego te dizendo, Mari, que embora ela seja uma pessoa que a gente sempre associe com Curitiba, né? Ela não era curitibana, sabia? Ela, de fato, sim, é uma das maiores representantes da nossa literatura paranaense, né, do estado, mas ela nasceu em Cruz Machado, em 1912. Ela é filha de pais ucranianos que se conheceram no Brasil. Ela morou em Santa Catarina na infância, em Três Barras e Rio Negro. Além da palavra escrita, ela estudou piano e pintura, multiartista, pluriartista. E com 12 anos ela começou a escrever seus primeiros versos e só 4 anos depois publicou o seu primeiro poema na revista Marinha de Paranaguá. Sabe qual foi o primeiro poema de Helena Collodi, Michele? Ai, declama pra mim. Chama A Lágrima. Ó lágrima cristalina, tão salgada e pequenina, quanta dor tu redimes, mesmo feita de amarguras, és tão sublime e tão pura, que só virtudes exprimes. Ai, que bonitinho, adoro ouvir hein? você declamando poemas, Helena Collodi, então. Então, Mi, esse foi o primeiro poema, mas no mesmo ano ela lançou também A Lágrima, né, que ela ingressa daí no Instituto de Educação do Paraná, que à época se chamava Escola Normal de Curitiba. Depois ela volta para Rio Negro, vai para Ponta Grossa e no início da década de 40 começa a dar aula no Instituto de Educação e lança o seu primeiro livro, Paisagem Interior, que completou em 2024, nesse ano, 83 anos dessa obra. Então, de lá para cá, Helena Collodi ganhou o mundo,
né? E aí é importante ressaltar, né, a questão da mulher na literatura. Imagina o que essa mulher enfrentou, né, Mi? Pois é, guria. Se até hoje a gente enfrenta esses desafios, né, de se colocar, de se posicionar no mercado, imagine para ela na década de 40, né, ela deve ter sentido na pele essas questões que a gente sente aí das barreiras, assim, ainda mais ela que escreveu uns haikais super desconstruídos, né? Então, acho que a sociedade não estava preparada para esse tipo de coisa, e mesmo assim ela foi e ela se posicionou e fixou ali esse nome e nos presenteou, né? Ainda bem que existiu ela que abrindo esses caminhos, né? E aí a gente também pode falar de Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Paulo Leminski, são contemporâneos, né? Dela, né? São que da mesma época, assim, para a gente poder entender um pouco sobre a cronologia, né, literária. E que eles reconheceram daí também ajudaram, né, no reconhecimento, né, dessa obra, assim, acho que todo esse apoio, né, é muito importante. Com certeza. E daí, não à toa, a gente falando tudo isso sobre Helena Collodi. Em 1985, ela recebeu o diploma de mérito literário da Prefeitura de Curitiba, né, com a contribuição. Em 1988, foi criado o Concurso Nacional de Poesia Helena Collodi também. Enfim, em 1991, Helena Collodi foi eleita para a cadeira número 28 da Academia Paranaense de Letras. Em 2003, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal do Paraná. E há 20 anos ela nos deixou, infelizmente, mas processos da vida, né? E o maravilhoso da arte é que a obra dela está eternizada, né? E esse é o papel de poder nos presentear com citações, enfim, né? Que são atemporais, né? São atemporais, guria, exatamente. E uma forma de eternizar ainda mais, né, e reverenciar esses artistas é com a arte visual, com a arte urbana, né? Então, a Helena Collodi, recentemente, recebeu um painel lindíssimo ali no Paço da Liberdade, feito pelo artista Fernando Ferlin. E o nome dele, né, ele é mais conhecido, ele tem um codinome, como a gente estava falando, não é codinome, né? Pseudônimo. Um pseudônimo do Fernando, que é o Gardipan. Então, o Gardipan, há 10 anos, ele leva a arte urbana brasileira para quase 30 países a partir do grafite e imortalizou a sua arte a partir da beleza visual e poética de Helena Collodi, no centro de Curitiba. É uma obra muito linda, né? Eu até fiz um registro ali, fiz uma foto quando eu passei e vi pela primeira vez, é aquela coisa impactante mesmo. E é legal porque ele coloca a imagem dela, uma ilustração do rosto dela, né? Que às vezes o poeta ele se esconde, né? Por trás da palavra. E a gente às vezes não conhece o rosto dele, né? Exato. Então eu acho que é muito lindo por conta disso. E ali tem um poema dela, né? Que é um poema lindíssimo também, muito conhecido, que diz assim: Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Era maravilhosa. Então, ele escolheu muito bem o poema, né, para ilustrar essa obra de arte dele ali. Para quem passa pela Riachuelo, para quem passa ali no Paço da Liberdade, enfim, só melhorou visualmente o que já era bonito ali, que é uma região muito bonita também, histórica. Aliás, Mari, Gardipan tem uma ligação, né, com a literatura. Ele tem o mural, inclusive, do Paulo Leminski também, que a gente até menciona no episódio de arquitetura, arte e arquitetura, que o Washington também traz essa referência. Então, ele tem essa ligação muito legal, assim, com a poesia, né? É a arte híbrida, né? Aquela Exato. que mistura várias linguagens e que também é uma forma de você homenagear e evidenciar outras linguagens através da sua linguagem. Exato. Nossa, falei bonito, Falou né? bonito. É que eu tô toda poética. Tapeota. Eu acho que esse episódio inspira, né? Aliás, assim, a gente vem numa levada de episódios inspiradores, né? Tem um episódio inteiro
inteiro são em homenagem ao Leminski. Os 80 enfim. anos, né? A De gente vida gosta, e né? obra. Consumimos. É muito bom. E ainda pegando o gancho aqui sobre a questão da participação, né, da Helena Collodi, que ela foi membro da Academia Paranaense de Letras. Tem uma personalidade, né, que a gente vai falar sobre ela hoje, que vai participar do episódio de hoje, que integra a Academia Paranaense de Letras. Fala um pouquinho mais sobre essa pessoa que vai falar aqui com a gente, que você entrevistou. Esse programa me propicia várias boas conexões, mas essa personalidade, ele não é uma qualquer personalidade, é uma figura bastante versátil, talentosa. Ele é poeta, romancista, dramaturgo, ator, compositor, bacharel em artes cênicas, né, pela Casa das Artes de Laranjeiras, A famosa Cal. Exato, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem músicas gravadas por Troy Rosilha, a banda mais bonita da cidade, a Letícia Sabatella, entre várias figuras. E assim, ele é diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Sim. Aliás, a gente fez quase um documentário com ele quando foi entrevistá-lo. Ele ocupa a cadeira 17 da Academia Paranaense de Letras. Acho que um dia ele vai estar na Brasileira. Vai, viu? eu também acho. E ele é meio assim, guria. Eu conheço essa figura. Foi a primeira vez que eu vi alguém declamar um poema, sabe? Assim, que se levantou e aí fez quase um trovador. Eu fiquei... E hoje em dia, a gente virou amigos depois desse dia. E ele, hoje em dia, é o meu vizinho. É o Luiz Felipe Leprevot. Luiz Felipe Leprevot. Se você não conhece, conheça, tá? Fica aqui a dica, porque realmente é uma pessoa que tem muito a acrescentar, conhecê-lo, conhecer a obra dele. Enfim, a gente bateu um papo, ele vai falar aqui com a gente. A Michele foi até ele, conversou. Ele tem um conhecimento sobre literatura paranaense, tanto que o tema desse episódio é literatura paranaense, por conta disso, né? Ele é quase que uma biblioteca naquela cabeça dele, né? Assim. É porque ele é um grande admirador, assim. Acho que isso que é bonito do Leprevot, porque quando eu o conheci e vi ele declamando um poema dele, depois eu fiquei ali, porque eu sou mais nova um pouquinho, então eu tenho uma época da vida que a gente fica, né, num limbo, assim. Então, eu vi o amor que ele tinha por descobrir quem são os poetas, o interesse que ele tem em conhecer novos poetas. E é um interesse que eu vi sei lá, melhor nem falar quantos anos atrás, né? Pra gente não entregar a nossa idade. Mas eu vi o mesmo brilho no olhar quando eu entrevistei ele na biblioteca, de curiosidade, de se manter curioso no que a juventude vem criando e não só os grandes nomes. Ele está ali nos lugares, nos bares, na cidade, entendendo o que as pessoas estão criando, né? Essa efervescência. Enfim, eu posso ficar horas aqui elogiando, porque eu sou fã do Leprevot demais, assim. Sim, somos. E é legal que ali na entrevista ele falou muito sobre essa questão, por ele ser esse pluriartista, né? Que navega em várias linguagens, várias vertentes, né? E também tem esse olhar para os artistas pluri, o que ele enfrenta, né? Os desafios que ele enfrenta de ser esse artista multifacetado. E é sobre isso que a gente vai ouvir agora o Leprevot falando com a Michele. Venho trabalhando com as letras, né, como você falou, com literatura, quer dizer, poesia e ficção de livro mesmo, não é? As poesias cantadas, que são as canções, com as parcerias com muitos parceiros de canções que são importantes para mim, e muitas delas ficaram importantes também, acho que para a cidade, e também da poesia falada, porque eu costumava sair por aí declamando, falando os poemas, né, lendo até no meio de shows, incluindo no meio das canções assim alguns poemas. No começo era um pouco a maneira de Vinícius de Moraes, né? Depois foi ficando um pouco assim a maneira meio beatnik, um pouco também a maneira de um Arnaldo Antunes, às vezes. São influências, né, que a gente foi pegando. E muito também da tua escola de ator, né? E da minha escola de ator.
Eu fui ser ator justamente porque eu gostava de falar poemas. Influência do Alexandre Nero, que acabou virando uma referência como ator, né, nacional, uma celebridade, um galã, né? Mas um grande ator. E ele era músico até então, né? Ele era, digamos assim, só músico, que não é pouco, né? Não é pouco. Ainda mais um músico como ele. Mas, por influência dele, eu fui estudar teatro porque eu gostava de falar poemas. E aí acabei virando ator mesmo. Então, andei por tudo isso, né? Até que vim parar justamente num emprego mais formal. Veio a pandemia, parou tudo. Ali houve um corte, vamos dizer assim, epistemológico. e eu mudei de vida. Senti a necessidade de ter um emprego formal. Houve essa oportunidade de vir para a biblioteca. Quando eu cheguei aqui, não cheguei como diretor. Era a Ilana Lerner, a diretora, mas um dia a Ilana decidiu sair, porque coincidiu com o falecimento do Jaime Lerner. E aí a Luciana Casagrande, nossa secretária, na época ela era superintendente, falou, você já está aí, tem tudo a ver com você, você topa? Eu falei, topo, é um grande desafio. E então estou na direção desde 2021, né, no final ali de 2021. De fato, é um grande desafio, porque para nós, artistas, o trato com o dia a dia administrativo, né, as questões burocráticas, é uma nova linguagem que a gente precisa ir dominando aos poucos, assim. Com certeza. Mas eu tô bem adaptado atualmente. No início do podcast, né, Mari, a gente falou sobre os reconhecimentos e os desafios, né, da Eliana Collodi, que desbravou aí os caminhos pra gente, e o Lepré comentou sobre uma premiação bem interessante aqui do Paraná, que acontece na biblioteca. Então, sou apaixonada pela biblioteca justamente por esse lugar, né? Não apenas ser uma biblioteca, e a gente aprendeu muito no tour que a gente fez. Aliás, se você não assistiu, não ouviu o episódio do tour na biblioteca, por favor, ouça, que está incrível. É de ser esse espaço cultural onde a literatura encontra várias vertentes, né, Mi? Exato, guria. E assim, as literatas, né, a literatura ali, as literatas da biblioteca, elas estão muito bem representadas lá dentro. Aliás, adoro essa palavra, literatas. Né? É bonito. E é sobre isso que o Leprevô vai falar agora. Tem o Prêmio Paraná de Literatura. A gente contratou 20 jurados, que são escritores do Brasil todo, escritores referência, que têm obras conhecidas e tudo mais, para poderem avaliar esses livros, que nós abrimos inscrições, para eleger ali 4 livros em 4 categorias que ganham esse prêmio literário, que é um prêmio que paga R$30 mil. Então, a gente faz a contratação desses jurados. Esses jurados têm toda uma série de documentações que eles precisam mandar. Tudo isso envolve uma complexidade grande. A biblioteca tem atividades nesse sentido, da própria biblioteca, mas também da biblioteca como espaço cultural. Sim. Então, é uma mistura de atividades. Também uma série de proposições que são de voluntariado. Sei lá, o Shibata, que está fazendo aqui conosco o Ler Junto, que é um programa que acontece toda segunda-feira. Eu tenho uma formação boa ligada à literatura, eu quero devolver isso para a sociedade. Então, a gente elaborou o projeto Ler Junto, e toda segunda-feira ele está aqui na biblioteca e apresenta no auditório um conto onde ele discute com as pessoas um projeto que é da biblioteca, mas que é uma parceria com ele, porque ele diz que, puxa, a vida dele melhora podendo fazer isso. Temos aqui uma oficina permanente de poesia que é mais ou menos feita nesses termos, que ela existe aqui há 22 anos. Então, quando eu entrei na direção, eu fui procurado pelas professoras da oficina, que são poetas, são das academias de femininas de letras. Elas estão há 22 anos aqui. E quando eu entrei na biblioteca, quer dizer, toda a mudança, eu falei assim, será que ele não vai mais querer que a gente venha? Não vai mais deixar usar o espaço?
Pelo contrário. Que use mais. Que use mais. Elas fazem um dia da semana. Eu falei, se quiserem vir 3 dias, pode. Só a gente agendar. Claro. Porque tudo que acontece dentro da biblioteca é para atender a população. Sim. Os usuários da biblioteca, a população em geral. A biblioteca é altamente democrática, inclusiva. Quer dizer, tudo que acontece aqui é um serviço para as pessoas da cidade, do estado, do país, da América Latina e do mundo. Viu só, mulherada? Bora lá, vamos ocupar esse lugar que é todo nosso, né? E o diretor liberou, tá liberado. Vamos lá registrar nossas obras, vamos, né, lançar nossos livros, porque a biblioteca é um lugar gratuito para esse tipo de evento. Você vai, agenda, quero lançar o meu livro no hall da Biblioteca Pública do Paraná. Pode, gente. Tá liberado. Se você está fazendo um projeto de lei, né, lançando o teu trabalho pelo projeto de lei, ou enfim, qualquer coisa, as oficinas, a contrapartida, tudo pode ser lá. E também, se você não produz, você pode ir consumir, né? Tem muita coisa boa lá na biblioteca acontecendo também. E Mi, a Helena Collodi ocupou seu espaço na Academia Brasileira de Letras, já falamos, né? Hoje em dia, o Le Prévost está na cadeira 17. Mas me conta uma coisa, para quem está acompanhando a gente aqui e não sabe bulhufas do que se trata isso, o que representa ocupar esse lugar? Você falou sobre isso com o Le Prévost? Guria, falei e vou deixar ele mesmo explicar o que é a academia, mas já vou adiantando que não é essa coisa formal que a gente vê na televisão, né? Com aquela galera super na beca ali, engravatado, porque até batalha de slam teve já na Academia Paranaense de Letras. Então, acho que o Le Prévost vai falar melhor do que eu sobre isso agora. A academia, ela reúne, né, cabeças pensantes, corações sensíveis, basicamente das letras, né, da literatura, basicamente, mas também cientistas, cineastas. Desde que o Paulo Vítola, que é o presidente da academia, entrou como presidente, acho que muito mais aberta, não só para a sociedade, mas também para as pessoas que passam a fazer parte dela. A academia, ela é bastante diversificada, a academia. Acho que atualmente eu sou mais jovem por lá, então veja que se eu sou mais jovem, já com essa barba branca, né, o pessoal lá já está na sua experimentando, né, a sua melhor idade, assim, da melhor forma possível. E nós temos reuniões mensalmente. Sempre uma palestra acontece, que são palestras curtas, de meia hora mais ou menos, com convidados. A academia tem cada vez mais participado dos eventos literários da cidade, então ela esteve presente agora na Feira do Sesc, que foi uma feira enorme, né? Eu acho que uma das maiores feiras do Brasil. No Festival da Palavra, na primeira edição, segunda edição, a academia esteve presente. Na segunda, inclusive, muitíssimo presente, assim, ela ampliou o seu nível de atuação muito mais. Tem participado de projetos de editais, então agora começou uma série de leituras no Belvedere. O Paulo Vítola foi o primeiro a fazendo uma grande homenagem ao Leminski, porque a gente está justamente nos 80 anos do Leminski, mas outros mais haverá esse ano ainda. Eu também participei de uma parceria que a academia está fazendo com o Solar do Rosário, e eu fiz uma mediação, tive um papo maravilhoso com o Ednei Silvestre, que é jornalista e romancista, né? Então, quer dizer, a academia está dando um lugar de fomento, de potência criativa, de manutenção. Houve lá, por exemplo, uma discussão sobre a linguagem neutra, né? E foi uma discussão polêmica e tudo mais. Mas não tem, ali na academia não vejo assim nenhum beletrista, ninguém que quer a pureza da língua, não é isso, né? Talvez no passado fosse isso, né? Preservar, guardar o bom português. Não, são artistas que estão fazendo nessa manutenção, né? Se envolveu agora com o slam, 2 eventos já
Que legal. de parceria, que foi muito divertido, porque no slam há pessoas que são poetas muito jovens e fazendo dobradinhas e tudo com os poetas da academia, né? E a academia tem poetas de quase 80 anos também. Então, é muito interessante. É muito legal. Tem os lançamentos de livro que acontecem no Belvedere. A sede é no Belvedere, né? Que é no Largo da Ordem, ali, que foi reformado de uns anos para cá e foi dado, né, de presente a sala lá de cima para ser a sede da academia. Então, aos domingos, alguns acadêmicos frequentam ali quando tem lançamento. É bacana, assim. Eu acho que essa gestão do Vítula tem sido uma gestão assim que tem transformado realmente a academia numa outra coisa, assim, tá? Tirou a poeira, tirou a caspa e está vivendo, ajudando a viver, sabe? Inclusive, essa rua aqui na nossa lateral, que é deixa eu ver aqui, é justamente essa aqui, né? Que é a Ébano Pereira. Então, lá em cima você tem o Belvedere, no Largo da Ordem. Daí, logo depois já tem o Museu Paranaense. Desce uma quadra, tem a Biblioteca Darcy Ribeiro. Desce uma quadra, tem a Tela Aranha. Do outro lado da rua tem a Secretaria de Cultura. Desce mais uma quadra, tem a Biblioteca Pública do Paraná. E na quadra de baixo, a Rua 15, com o Bondinho da Leitura. De modo que eu já apelidei essa rua aqui como a Rua da Literatura, ou a Rua da Leitura, porque é um corredorzão ligado à cultura e especialmente à literatura. Bom, pelo que eu entendi, né, o legado da academia, eu acho que é assim, realmente essa questão de unir o passado e o presente também, e de unir todas essas linguagens, né? Porque acho que tudo é literatura. Quando a gente fala do movimento hip hop, né, das batalhas de rima, enfim, a gente falou aqui da música, das letras, dos letristas, enfim, tudo permeia, né, a literatura. Então, eu acho que também a academia tem essa função, né, de unir e trazer isso em evidência. Sim, eu acho isso bem importante, que tem uma gestão com a cabeça mais aberta, assim, e que faz uma manutenção no sentido também de trazer para perto essas novas linguagens, esse novo momento que a gente vem vivendo, é muito importante, assim, muito mais do que ficar mantendo a boa norma do português culto, né? E a questão da curadoria também, né? Sim. O processo de curadoria, que é muito minucioso, né? Da escolha dos livros que vão, sei lá, fazer parte de uma coleção. Enfim, até que vão fazer parte ali de um acervo. Essa curadoria, né, de literatura também é uma das funções desse grupo que faz parte ali da academia. Eu achei isso bem interessante também. Sim, falando em curadoria, né? Tudo é curadoria, assim, é importante a gente pensar sobre curadoria, a gente pode até um dia aprofundar isso, mas a biblioteca também faz uma curadoria bem seleta. Sim. O Le Prévost fala um pouco de curadoria, de como é feita a curadoria dos livros da biblioteca, e ele, guria, doou para a biblioteca mais de 1000 títulos. Olha que legal. Vamos ver? Vamos sim. A biblioteca compra, né, livros todo ano. A gente vai trazendo o que tem de lançamento, de referência, etc. E aí é uma curadoria feita pelas próprias bibliotecárias, pela direção também. A gente já fez 2 compras desde que eu estou aqui e eu sugeri uma série de títulos e tudo mais. Mas os setores, os responsáveis pelos setores são os principais solicitadores, não é, de títulos. Ao mesmo tempo, a gente recebe muitas doações das próprias editoras, né? Acho importante que esses livros estejam aqui na biblioteca, e isso é muito bom, porque o tempo inteiro a gente está também renovando, está tendo as novidades aqui, que o pessoal procura, né? E doações de acervos também particulares, assim. Eu mesmo doei esse ano, acho que por volta de 1000 e poucos livros para a biblioteca, da minha biblioteca pessoal, e doei agora uma série de obras raras, porque eram da biblioteca do meu avô,
que tinham ficado, né, essa parte com os meus pais. E depois que meu pai faleceu e tal, agora a minha mãe resolveu fazer umas mudanças. E aí a gente separou uma série de livros muito antigos que eu trouxe para cá. Existem essas doações semanalmente que chegam de acervos pessoais, né, de pessoas que querem doar para a biblioteca. Daí são livros usados, eles vão para uma triagem e tudo mais. Porque, além do acervo aqui desse prédio, a biblioteca também distribui para as bibliotecas municipais, não para os municípios, que é o setor de extensão. E temos um contrato com os Correios, então, mensalmente, malotes de livros são enviados. Porque, claro, às vezes a gente tem lá, sei lá, pega Machado de Assis, tem muitos exemplares do mesmo livro, né? E aí faz uma distribuição para o Estado, e isso é muito legal porque envolve o sistema estadual de bibliotecas. É algo que é bastante ativo aqui na biblioteca. E o movimento tem que ser esse, né, Mi? Se você tem um livro ali, já leu, tá parado na sua estante, compartilha, gente, passa para frente. Porque pode dar acesso a muitas pessoas que estão ali em busca de conhecimento. Eu acho muito legal essa coisa dessas bibliotecas rotativas, que você vai, você deixa um livro, você leva outro. E muitos espaços têm aderido a isso também, né? Não só bibliotecas, mas às vezes restaurantes, cafés, que tem essa biblioteca que se movimenta ali, né? Sim, é interessante isso, né, Mari, que você traz do livro, assim, porque a gente tem a impressão que o digital está comendo a literatura e é bem o avesso, assim, né? E aí eu vou até falar um pouco sobre isso, e aí eu vou aproveitar para você que está nos ouvindo, né, para a gente fechar esse programa com chave de ouro, já fica aí com o teu bloco de notas, independente se físico ou digital, na mão, porque ele vai dar umas dicas aí de literatura para gente, para você aproveitar aí o verão para ler, ou também deixar ali para ler em qualquer momento do ano, mas anota que tem dicas bem legais. Eu já vou anotar aqui, ó, no meu bloquinho. Eu vejo movimentos grandes das editoras publicando cada vez mais, as grandes editoras e as editoras independentes também. Eu vejo pela internet assim que as editoras independentes acharam um jeito de fazer negócio, tá tendo assim um boom de oficina literária, todo mundo da oficina literária, tem muita gente interessada, eu acho, no universo da literatura, na cultura da literatura. O Brasil é um país muito desigual, a formação, né, de leitores é uma luta realmente. Sei lá, na minha vida não seria possível, eu não poderia dizer assim, nossa, eu sobrevivo de ser apenas um escritor. Não. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitas pessoas de sucesso, que são reconhecidas, que têm trabalhos que são apreciados. Então, eu vejo com otimismo tudo isso, sabe? Assim, e, para mim, o celular é só para tirar selfie, mandar o WhatsApp e usar o Canva para fazer os poemas que eu vou publicar no Instagram. Eu poderia indicar o Tadeu Wojciechowski, a Natasha Tiné, que é uma poeta muito interessante, mais ou menos jovem. Também prestado muita atenção no trabalho da Júlia Raiz, que também dá bastante oficina e tudo. Que essa turma do Membrana, né? Da Membrana, na verdade, porque é uma grupa. O Rony Rodrigues acabou de lançar um romance curioso. Quem mais? Aqui em Curitiba, o Guilherme Gontijo Flores, né? É uma referência, um cara fantástico, assim. A Estrela lançou um romance agora sobre a família, né? Sobre a ancestralidade dela. Então, Guriel, a Prevô deu essas dicas e ele menciona, né, Tela Aranha e a Arte e Letra, que são duas livrarias muito legais, assim, e gigantes, e que só crescem, e tem, assim, um ambiente muito gostoso de se estar, sabe? Sim. Aquela coisa que nem na soma confortável para poder ficar. E Curitiba, além desses cafés e espaços que promovem, assim, são convidativos para uma leitura, vou tomar um café e ler, tem vários em Curitiba. Tem ali no Paço, né? No Paço também, mas a gente tem que lembrar que nós temos as casas de
leitura, né, que são espaços públicos com um acervo muito interessante. Eu acho uma que é muito charmosinha, que é aquela casa de leitura que tem no Parque Barigui. É bem legal. Lá tem aquelas anexadas também aos faróis do saber, né? Que sim, são acho super que, legais. acho que todos os faróis também têm um pequeno acervo, né? Não só os que não têm casa de leitura. Enfim, todos os espaços que você pode conferir, né? Digita aí, casas de leitura, dá um Google, casas de leitura de Curitiba. Você vai ver que tem diversas, com certeza tem uma próxima do seu bairro, onde você pode ir, estudar, fazer pesquisa, consultas. Sim. E, tem enfim, o bondinho ler, hoje né? em dia. Ler, o bondinho. Ler é bom demais. Bom demais, e é bom demais também, é louco de bom, que nem diz É aqui. louco de bom. É louco de bom a gente ter uma cidade que pensa com essa... Não à toa Curitiba foi eleita a cidade mais inteligente, né, da comunidade mais inteligente, porque desde sempre tem esse estímulo à literatura, né, à leitura de Curitiba, e isso eu acho muito legal. Enfim, esse lugar aqui é tão especial porque é o nosso ponto de encontro para descobrir a cidade, para a gente falar de coisas que acontecem aqui, que são promovidas aqui em Curitiba, seja pelo Estado, seja pela comunidade, pela iniciativa pública ou privada. A gente adora falar das coisas legais que acontecem aqui, não é mesmo, Mari? Exatamente. Então fica o convite para você estar com a gente sábado que vem, sempre 13h pela Rádio Banda B, e depois você pode conferir os episódios pelo YouTube, pelo seu streaming preferido. E é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto tão maravilhoso. E ainda, depois da nossa despedida, tem a cerejinha do bolo, que é o Coisas de Curitibano, que tá bem legal também com o Le Prévost. Um beijo, Mi. Obrigada. E um beijo, Tintim. Tintim. Um beijo no seu corapinhão. Tchau. Tchau, tchau. Coisas de Curitibano. O que eu mais amo em Curitiba é a minha família, que é o Antônio, o meu filhinho, a Maria Clara, que é minha enteada, a Lívia, que é minha esposa, a minha mãe Jussara, os meus irmãos, os meus sobrinhos, o Ted, que é o cachorrinho da minha mãe, a casa da minha mãe, acho que é um dos lugares que eu mais amo em Curitiba, porque é a casa da minha mãe e do meu pai, em Santa Felicidade, mas está à venda. Eu amo daí também muito assim andar pelo centro da cidade. Eu amo os cafés, eu gosto de trabalhar nos cafés, lendo, escrevendo. Eu adoro. E o meu, poderia dizer assim, o meu restaurante preferido da cidade é o Bar Palácio. Olha que clássico. Eu adoro o Bar Palácio. Mas eu amo especialmente os artistas da cidade, amo a cultura que a cidade produz, na sua diversidade. Tenho presenciado assim, muita diversidade mesmo, e acho que isso é que faz Curitiba ser tão especial atualmente. Ministério da Cultura, Sanepar e Governo do Paraná apresentaram podcast Eu Amo Curitiba, projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal. Produção artística Pluriarte Produções. Realização Grupo Banda B de Comunicação.